Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Opa, vamos para mais uma edição do Jornal do Masa tradicional, mas hoje não vai ser de ciências não, vai ser aquela de política, né? E nós estamos insistindo, apesar do YouTube estar punindo, ele não está recompensando, monetizando quem fala de política, vai se saber o motivo pelo qual... Porém, né, a gente já desconfia o motivo, afinal de contas, vocês que acompanham o Jornal do Masa já perceberam que nós vivemos um novo regime cada vez mais próximo de uma ditadura. E isso, gente, ele foi articulado, ele foi armado. O governo brasileiro, ele se aliou ao marqueteiro do Donald Trump, que fez vencer uma vitória impossível, chamado Steve Bannon. E a orientação do Steve Bannon tem a ver com uma empresa britânica chamada Cambridge Analytics. Aliás, tem um documentário no Netflix, Privacidade Hackeada, que eu recomendo a todos assistirem para vocês perceberem como é que foi fundamental a utilização das ferramentas da Big Data, do Facebook, da Cambridge Analytics e do pensamento neoconservador do Steve Bannon para que se destruísse a Hillary Clinton, se potencializasse eventuais pequenos pecadilhos de sua vida, transformando ela num monstro, como fizeram aqui no Brasil com um partido que eu nem vou falar para não criar polêmica, para poder vencer. E a ideia do Steve Bannon é o seguinte, é destruir tudo que foi construído até agora na sociedade, para aí sim, fazendo uma lavagem cerebral, criar um mundo novo. Então, só um incauto, somente uma pessoa desinformada de tudo, não sabe a manipulação que está acontecendo atrás do governo atual. E o curioso é isso, o Facebook recebia dos marqueteiros de Donald Trump $1 milhão por dia para poder manipular os votos que foram favoráveis a Donald Trump. Em circunstâncias comuns, jamais Donald Trump seria eleito presidente dos Estados Unidos. Talvez isso tenha que ver, e tem, com o caso brasileiro. Mas vai se saber o que está acontecendo com a plataforma, ela simplesmente não monetiza mais nada sobre política. No entanto, eu vou continuar falando sobre política. Muito bem, gente. Nós ficamos 3 dias sem noticiar nada. Ontem o jornal especial, o jornal, melhor dizendo, do Masa foi sobre ciência. E hoje a gente vai voltar, então, pelo menos analisar as 3 manchetes da Folha de São Paulo de quinta-feira, 1º de agosto, sexta-feira, 2 de agosto e de hoje, 3 de agosto, para que a gente possa, então, de fato, atualizar o noticiário. A primeira edição começa na quinta-feira, 1º dia do 8º mês do ano, edição 32.992. E essa edição Brasil e Estados Unidos acompanham tendência e reduzem juros. Observem então que manchete interessante. Logo após aprovar a reforma da Previdência em primeira instância na Câmara dos Deputados, o senhor Jair Bolsonaro então ordena que o Banco Central, o senhor Paulo Guedes ordena que o Banco Central reduza a taxa de juro básica do país de 6,5% para 6%. Essa taxa de juro básica, ela não vai afetar em nada a sua vida. Você vai continuar pagando 400% na taxa de juro do seu cartão de crédito, 300% no seu cheque especial, não vai mudar a linha de crédito, crédito rotativo, absolutamente nada. Essa taxa é somente para aqueles que investem no Brasil do exterior. Entenderam, gente? Então, isso não está estimulando a geração de empregos. Como
o nosso presidente forçou o IBGE a distorcer os dados de desemprego, não acreditem nos dados oficiais. Ele não mandou embora o presidente do INPE porque ele estava divulgando a verdade. Ele pressionou o IBGE, não acreditem. Eu trabalho com uma fonte independente, pode deixar que eu divulgo a verdade sobre as taxas de desemprego para vocês. Senão vocês vão ser manipulados mais do que são. Mas vamos ler a reportagem. Taxa Básica Nacional registra primeira queda em 16 meses. Americanos não abaixavam desde 2008. Então é mais ou menos uma articulação para alinhar o governo do Brasil com os Estados Unidos. E enquanto isso, nós estamos colhendo problemas muito sérios na balança comercial com a China. Não vai ser fácil fechar o ano de 2019. E aqui eu vou trazer dados, gente, do The World Almanac, que o governo brasileiro não consegue manipular. O governo americano não consegue, imagine o pobre governo brasileiro. Em um cenário de baixo crescimento, inflação abaixo da meta e queda de juros em outros países desenvolvidos e emergentes, Brasil e Estados Unidos acompanharam a tendência e reduziram ontem suas taxas básicas. Tudo isso é pelo desespero, já que nós estamos num ano de baixo crescimento, todo mundo desesperado, assinalando, passando pires para ver se entra dinheiro. Enquanto isso, nós temos dados sólidos que a indústria brasileira passou por mais um mês de baixa de desemprego, de baixa produção. Então, muito cuidado. Aliás, dá para perceber que a Folha aqui, por exemplo, escorrega nas definições ao dizer países desenvolvidos. Eles não existem mais, isso mudou com o fim da Guerra Fria, são chamados de países centrais. Então a Folha precisa se atualizar também. O Banco Central abaixou a taxa básica de juros, a Selic, de 6,5% para 6% ao ano. A primeira redução nos últimos 16 meses e o menor patamar registrado desde que a taxa passou a ser utilizada como instrumento de política monetária há 20 anos, em 1999. Enquanto isso, nós estamos tendo um problema danado com as taxas de juros, por exemplo, de empréstimos para os empresários, não é verdade? Por que vocês não abrem para todo mundo a taxa de juro que vem do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é a FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que pode ser, por exemplo, resgatado, pedido, solicitado na Caixa Econômica Federal? Por que vocês não falam isso para os pequenos produtores? Os juros americanos, por sua vez, foram reduzidos em 0,25% para a faixa entre 2% e 2,5% ano. O Fed, Banco Central dos Estados Unidos, não tomava essa decisão desde o fim de 2008, quando o país sofria a grave crise financeira. A famosa crise do subprime, que aqui no nosso canal nós temos as duas aulas que você pode consultar na playlist de Geografia Geral. Lá nós temos 60 aulas sobre o panorama do mundo atual. O Comitê de Política Monetária, o famoso Copom, sinalizou novos cortes da taxa brasileira. Analistas prevêem juros próximos de 5,5% ao ano no fim de 2019, dado o quadro inflacionário. O IPCA, que é um índice de cálculo de inflação, de 12 meses está em 3,37 para a meta de 4,25. Só que ele é calculado sobre 2 milhões de produtos. Como você não compra carro todo ano, como você não compra carro todo dia, mas compra arroz, feijão, na gôndola, o arroz carioquinha teve um aumento anual de até 60%. Parabéns! Então essas taxas são só para macro e a Folha teria obrigação de explicar. Então a Folha por vezes contra o governo, mas às vezes, ela não se explica direito e deixa a mostrar que a sua posição não é muito clara. É confortável ter posição em cima do muro, Folha de São Paulo. Também ontem, Caixa, Itaú e Banco do Brasil cortaram suas taxas para pessoas físicas e empresas. Vamos dar uma olhada lá, página Mercado A19,
e a 21 para ver como é que estão essas taxas segundo a nossa querida Folha de São Paulo, né? Vamos dar então uma observada. Olha só como melhorou, gente. Cheque especial, taxa do cheque especial, 14,93% ao mês. É isso que o governo está dizendo que melhorou, certo? O que a taxa Selic influencia na vida do brasileiro? Absolutamente nada. É mais uma empolação, mais uma mentira. Aliás, a taxa de empréstimo pessoal está em 7,89% ao mês. Então, o que adianta ter uma taxa Selic de 6% ao ano, se o sujeito que entrar na taxa do cheque especial paga 15% ao mês, ou se for tomar um empréstimo para investir, 8% ao mês. Então, gente, vai caçar saco de bodoque. Vamos dar uma olhada na taxa de desemprego e na taxa de subutilização no mês de junho. Nós estamos no momento com 13 milhões de desempregados. E com 28 milhões e meio de pessoas que poderiam trabalhar em pleno turno e trabalham menos do que isso. Aí sim são taxas importantes. E esta o governo não tem a capacidade de diminuir. Bom, vamos lá agora para a manchete, sexta-feira, 2 de agosto de 2019, ontem, edição 32.993 da nossa querida Folha de São Paulo. Sem dúvida a manchete é importante, nós vamos falar, mas uma outra reportagem me preocupou, mas vamos a ela. Fux proíbe destruir diálogos apreendidos com hackers. Isso, essa história da carochinha aqui, que o ministro Moro, né, a Polícia Federal contaram sobre esse hackeamento para não admitir a incapacidade de se antever, conseguir se antecipar a situação para não mostrar que eles são frágeis, já que eles são gênios da tecnologia, conhecem absolutamente tudo de física, química, biologia, inteligências, são gênios, é um exemplo de genialidade. E a criminalidade só cresce no país. Estes são os combatentes do crime no Brasil. Perfeitos, geniais, espetaculares. O mundo devia copiar o Brasil. Muito bem. Então o Fux, que é um dos ministros do Supremo Tribunal, ele proibiu que Sérgio Moro, Deltan Dallagnol destruíssem as mensagens hackeadas, porque o Supremo agora quer saber quem é Sérgio Moro e quem é Deltan Dallagnol. Em outra reação, Alexandre Moraes suspende investigações da Receita contra ministros. E isto tinha sido um pedido da Operação Lava Jato do procurador Deltan Dallagnol. Nada. Vocês, segundo o Supremo Tribunal Federal, não tem moral para tomar decisões. Inclusive o ministro da Justiça e o Supremo se antepôs numa queda de braço a ele. É um governo esfarelando. O Supremo, o máximo do poder judiciário no Brasil, mostrando que simplesmente nós temos pessoas que não têm moral para fazer o que fazem. No primeiro dia pós-recesso, o Supremo Tribunal Federal reagiu a novas revelações de mensagens de integrantes da Lava Jato que mostram colaboração entre o ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e o procurador Deltan Dallagnol. Parece que eles enviesaram, que eles criaram parte de todo o enredo da Lava Jato para favorecer, inclusive, a ideia de que nós deveríamos criar um monstro e que o atual presidente seria esse anti-monstro, orientado por Steve Bannon, o que elegeu Donald Trump e execrou Hillary Clinton. Que manipulação! Em liminar, o ministro Luiz Fux ordenou a preservação de diálogos apreendidos
com suspeitos de invadir celulares. Eu adorei a palavra. Suspeitos. A Folha disse suspeitos. Ela não tem certeza. Parabéns, Folha de São Paulo, que isso também não é uma montagem, não é uma mentira, como eu acabei de dizer, como Steve Bannon está manipulando o Brasil, a política brasileira e as pessoas, de invadir celulares de autoridades e pediu uma cópia do material. Moro havia dito que as mensagens seriam destruídas. Perdeu em Playboy. Agora a Suprema Corte vai investigar. Se você não tiver conduta ilibada, você vai cair do cavalo. E se alguém diferente, você está fazendo todo esse teatro, e se alguém apresentar prova de que você não é quem, mas não para quem você quer? Não apresentar a prova para quem você quer, mas para outros. É isso que o Luiz Fux fez. Anda certo, velho. Anda certo, porque senão alguém vai se atentar aos crimes que você está cometendo para não investigar, para não trabalhar, para não fazer a verdade, praticar a verdade. Perdeu, Playboy? Já Alexandre de Moraes suspendeu investigações da Receita sobre ministros da Corte, que era uma cutucada do Deltan Dallagnol querendo manipular, controlar e revelar. Quer dizer, ladrão que rouba ladrão, 40 anos de perdão, já dizia Alibaba. A decisão responde à reportagem da Folha e do site Intercept Brasil, mostrando que Deltan recebeu do órgão informações de Dias Toffoli querendo derrubar, destronar o ministro do Supremo Tribunal Federal, alegando que ele tinha ligações com o Partido dos Trabalhadores e com várias empreiteiras. Um procurador-geral da República não tem este nível de autoridade para investigar um membro do Supremo Tribunal Federal. A conduta dos procuradores também sofreu críticas de Gilmar Mendes e de Marco Aurélio Mello. E olha, parece que eles estão convencendo o decano Marco Aurélio Mello de refazer o voto sobre a condenação do Luiz Inácio Lula da Silva só para mostrar a máscara, a incapacidade e a montagem dirigida por Steve Bannon que guiou Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. A opinião dentro do Supremo é que a Lava Jato passou a ser usada como instrumento de intimidação, coerção, manipulação da verdade, criação de uma nova realidade. Que coisa mais feia, ministro da Justiça e Procurador-Geral Deltan Dallagnol, o Supremo dizer que a Lava Jato passou a ser um instrumento de intimidação, manipulação, perseguição, criação de novas realidades, favorecimento de um marqueteiro estrangeiro chamado Steve Bannon. É inacreditável as mentiras que a população brasileira tem que suportar. Bom, a outra reportagem que me preocupou demais, Trump anuncia 10% de tarifa em 300 bilhões de dólares de bens chineses. Gente, ele havia anunciado na reunião do G20 em Osaka que havia acabado a guerra comercial. Agora ele retoma a guerra comercial com a China. Essa história não vai acabar bem. Quem terá prejuízo com isso, obviamente, é o povo americano. Mas vamos hoje para a manchete, sábado 3 de agosto, edição 32.994. Conseguimos a tempo atualizar as notícias, né, gente? E é óbvio que a manchete é bastante impactante, pessoal. Ela diz o seguinte: Bolsonaro exonera diretor do INPE após troca de críticas. Eu não posso acreditar que nós chegamos a este ponto. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é a NASA brasileira, extremamente respeitado, pessoal. Ele foi
defenestrado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque, segundo ele, estava divulgando dados demais para o exterior. O presidente resolveu enfrentar o presidente do INPE, enfrentar a tentativa de manipulação da presidência da República, persistiu em divulgar, mostrou um relatório essa semana que o desmatamento aumentou 40% em relação ao ano passado e, obviamente, a presidência da República manipulou os dados e expulsou, exonerou o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Isso é ou não é uma ditadura? Presidente Jair Bolsonaro, o senhor que é o homem mais inteligente do mundo, nós temos 5.000 satélites no espaço. Esses 5.000 satélites monitoram, qualquer dado que nós queiramos. Quer dizer, então, que o senhor acha que mandando embora o presidente do INPE, ninguém vai medir o nível de desmatamento na Amazônia? É por isso que o senhor quis mandar exonerar o presidente do INPE. Eu já sei, já estou falando para o senhor sabe, é óbvio, só que o senhor não quer falar. A Alemanha, a França e a Noruega, por enquanto, e o Reino Unido também, por enquanto, vão boicotar todo o agronegócio brasileiro se nós não seguirmos as normas ambientais. O senhor vai quebrar o Brasil. Por quê? Porque hoje tem 195 países no mundo. O senhor acha que se a Itália deixar de comprar soja brasileira, ela não pode comprar da Argentina? Se, por exemplo, a China deixar de comprar ferro do Brasil, ela não pode comprar da Libéria? Onde é que o senhor está com a cabeça? O senhor é signatário do Acordo de Paris de 2015. O senhor tem obrigação, por tratado internacional, de acatar os dados do mundo, a não ser que o senhor queira isolar o país, copiando os Estados Unidos, achando que o Brasil tem a mesma força, a mesma capacidade que os Estados Unidos têm. Mesmo assim, os Estados Unidos já está desesperado. Essas medidas que ele está tomando contra a China é desespero de um país que perdeu a liderança mundial. O senhor não tem condição de ler as coisas que acontecem, presidente Jair Bolsonaro. O senhor que diz que ia ter o ministério mais técnico da história, o senhor está desmontando uma estrutura capacíssima do Brasil. Mas dados do Instituto sobre Desmatamento são alvo do governo há 2 semanas. O ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, decidiu exonerar o diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão. Que papelão, que vergonha, ministro Marcos Pontes, eu que admirava tanto o senhor, que vergonha. O órgão é alvo de críticas do governo há 2 semanas, desde que dados apontaram alta no desmate. Aumentou 40%. 40%. Eu que avisei o senhor da riqueza imensa que existe embaixo do aquífero Saga. Aquilo é riqueza, não produção de soja, que vai dar R$ 1.200 por hectare. Que vai dar então R$ 3.000 por alqueire. Quanto tem de água embaixo de um alqueire da Amazônia? Minha Nossa Senhora! Como é difícil conversar com, meu Deus, analfabetos funcionais. Como é difícil. O motivo da exoneração, segundo o diretor, foi seu discurso em relação a Jair Bolsonaro, do PSL, após o presidente afirmar que os números da instituição não correspondiam à verdade e sugerir que Galvão pudesse estar a serviço de uma ONG. Ô meu querido, como é que você sabe mais do que 5.000 satélites do mundo? De onde você tirou isso?
É o homem mais inteligente que passou pela face da terra. Eu não sei como as pessoas não reconhecem o senhor com todos os prêmios Nobel desse ano. O senhor merece literatura, da paz, física, química, tudo. Medalha Fields. O senhor é um gênio. É capaz de saber mais que 5.000 satélites. Sensacional. O diretor reagiu e chegou a dizer que o presidente parecia fazer piada como um garoto de 14 anos. É verdade, ele chamou o senhor de moleque. Isso, chamou o senhor de moleque. Ontem, a jornalistas, após 2 horas com Pontes, Galvão declarou que suas respostas a Bolsonaro havia criado constrangimento insustentável e melhor, o INPE não vai recuar. E se o INPE recuar, o mundo não vai recuar, mostrando quanto predador é o seu governo. Mas o senhor sabe mais que 5.000 satélites, é excelente. Entidades de cientistas afirmaram que a saída do engenheiro era esperada, mas que o episódio ainda assim causou espanto. Muito bem, gente. Agora a gente vai, sobramos um tempinho, nós poderíamos dar uma olhada, por exemplo, em algumas manchetes melhores. Por exemplo, Estados Unidos e Rússia encerram um pacto de desarmamento nuclear. É inacreditável, gente. Após o anúncio de Donald Trump que ele não iria cumprir um acordo assinado em 1987 de limitação e controle de mísseis nucleares, voltamos na segunda década do século XX a uma corrida armamentista. Vejam se tem juízo esse tal Donald Trump. Os dois países confirmaram ontem o fim de um pacto de 1987 sobre a Guerra Fria, que proibiu o uso de mísseis de curto e médio alcance capazes de carregar ogivas atômicas. Um atribuiu a culpa ao outro pelo rompimento. Eu já vou ser claro, aqui a gente não fica em cima do muro. Quem provocou a celeuma toda foi, sem dúvida nenhuma, o maravilhoso, melhor presidente da história dos Estados Unidos, Donald Trump. China retaliará se Trump aplicar novas sobretaxas. Olha o que você está trazendo para o seu país. Ontem você não anunciou, como eu demonstrei aqui, que Trump anuncia 10% de tarifa em 300 bilhões de dólares de bens chineses? Muito bem, a China já respondeu imediatamente. A China informou ontem que não será chantageada e retaliará aos Estados Unidos caso estes adotem tarifas de 10% sobre os 300 bilhões de dólares em importações de bens chineses, como Donald Trump anunciou. As bolsas reagiram em queda. Ai, que maravilha! A sua economia já está mostrando aquilo que você fez. Ou seja, as bolsas, o mercado financeiro estão dizendo que o que o senhor fez está prejudicando a economia do seu país. O senhor está surfando numa onda de positividade econômica de uma década, 7,5%, 75% delas foi construída pelo seu antecessor Barack Obama, que governou os Estados Unidos 8 anos, pegou um pepino, a crise subprime, sucumbiu no primeiro semestre e nos 7 semestres seguintes foi extremamente vitorioso. E o senhor tem que engolir a realidade. Bom, pessoal, nós vamos encerrando, fizemos um programa mais acelerado, para a gente colocar o noticiário político em dia, né? Normalmente a gente faz a capa toda da Folha de São Paulo ou outra publicação, mas hoje, devido ao atropelar dos últimos 3 dias, a gente fez só a manchete, como comentou uma reportagem aí menor. Desculpe até pela pressa, mas a gente precisava, já que se trata de um programa de atualidades, de pelo menos analisar os 3 principais acontecimentos da quinta, da sexta e do sábado. Eu vou ficando por aqui, tudo de bom, forte abraço, fiquem bem.